Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. E por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração desse povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos filhos, durante essa semana que estamos meditando dia após dia a Sagrada Escritura, o Santo Evangelho, nós estamos vendo quantas e quantas vezes Jesus ele era rejeitado, né? Quantas e quantas vezes Jesus ele não era bem visto por muitos, né? Porque havia muita rejeição em relação às pessoas em ouvir a palavra e a acolher, porque estavam com o coração duro, estavam com o coração de pedra, e não tinha espaço para as coisas de Deus. Por isso, já dizia o profeta Isaías, né? Dizia assim: havereis de ouvir sem nada entender. Ou seja, o povo estava vendo lá, não entendiam nada, estava ouvindo e não entendiam nada, porque seus corações estavam duros, porque ouviram com má vontade a palavra de Deus. O mesmo acontece conosco quando se vai à Santa Missa, por exemplo, assim, e a pessoa ela ouve com má vontade a palavra de Deus, ali a palavra não vai encontrar um espaço em seu coração. Por exemplo, assim, né? Às vezes quando o padre está fazendo a homilia, uns começam a olhar no relógio. Ali a pessoa não está prestando atenção, mas de jeito nenhum na homilia. Ela quer que termine a homilia logo, que já vai lá para as preces, ou creio, ofertório, e assim a missa vai. Infelizmente, estão somente assistindo a missa e não estão participando da Santa Missa, porque o coração está duro e estão ouvindo com má vontade a palavra do Senhor. Meu filho e minha filha, quem ouve com má vontade a palavra de Deus não cresce. Quem ouve com má vontade a palavra de Deus não se converte. Quem ouve com má vontade a palavra de Deus não vai mudar de vida, mas não vai mudar mesmo. Por quê? Porque o coração está duro, feito pedra. Por isso que nós devemos pedir muito a Deus sabedoria e entendimento, para que possamos fazer da nossa vida o que for das vontades do Senhor, e que o nosso coração esteja aberto, mas aberto mesmo, para acolher Jesus Cristo, Ele que é caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida, Ele que é o nosso Salvador, Ele que é o nosso Libertador. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.